Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Aleluia. Graças a Deus, igreja, boa noite. Jovens fortes, poderosos. Só estou olhando para jovem aqui. Pré-adolescentes, crianças. Graças a Deus por isso. Que honra e privilégio ter vocês conosco nessa noite, né? Uma noite atípica, muita chuva, né? Mas a gente sabe que isso não é o suficiente para nos parar, né? Você está aqui por um propósito, você está aqui porque você deveria estar nesse dia. Nada é por acaso, você não está aqui por obra do acaso, você está aqui porque há uma porção da parte de Deus para a sua vida nessa noite, né? Então não olha para as circunstâncias, não olha para pessoas que muitas vezes deixaram de vir, muito pelo contrário, interceda, ore por eles, que eu creio que essa palavra irá alcançá-lo de certa forma. E se você está aqui essa noite, querida, é porque você é portador da mensagem. Deus conta comigo e com você, para que esse evangelho ele possa ser propagado. Então, se estamos aqui debaixo dessa unção, dessa atmosfera, né, eu creio que esse dia era um dia propício para ficar em casa, debaixo da sua coberta, né, com seu colchão felpudo, com seu cappuccino, assistindo o seu desenho, sua série, seu filme. Não sei, querido, mas você se dispôs a ouvir conselhos preciosos, exaltar louvores ao nome dEle. Sabe, querido, isso é louvável. Sabemos que o mundo não está para brincadeira, o mundo muitas vezes tem propostas a todo momento, bombardeando jovens, pessoas, o ser humano como um todo. E quando eu vejo pessoas rompendo com isso, não olhando para as circunstâncias, estando aqui, querido, honrando o Senhor com a sua presença, isso, querido, é louvável. Sabe, quando eu vejo jovens aqui vencendo tudo isso, nós sabemos que a palavra lançada, ela nunca volta vazia. Dará bom fruto, momento oportuno. Então eu vejo aqui propagadores, potenciais propagadores do Evangelho. Sabe, querido, vocês irão a lugares que talvez você nem imagina, porque o teu bom depósito está sendo abastecido nesse momento. Justamente quando você se propõe a fazer, a romper com limites, né? Não olhar para o intempéries, não olhar para a chuva, não olhar para a distração, não olhar para uma visita, mas eu vou porque tem algo bom da parte de Deus naquele momento. Não somente cumprir uma escala qualquer aos que estão servindo, mas aqueles que não estão envolvidos de certa forma com o serviço, mas vêm aqui sabendo que serão ajustados, serão alimentados com a palavra de Deus. Sabe, querido, isso é louvável. Então, glória a Deus por sua vida, e se você veio aqui, fica conectado. Fica conectado que eu garanto que você não vai sair da mesma forma. Amém? Aleluia. Primeiramente, abre sua Bíblia, no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. Esse será nosso texto base. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sabe, queridos, são desses ambientes onde Deus costuma fazer o improvável se tornar provável. São nesses ambientes, querido, onde muitas vezes você vai, mas eu vou estar lá, talvez fulano não esteja. É nesse ambiente que Deus gosta de fazer as coisas. Então fica conectado, querido. Aleluia. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim: vós, porém, sois raça eleita. Quem aqui é raça eleita? Aleluia, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Quem é que foi resgatado das trevas? Para a sua maravilhosa luz. Aleluia, querido. Sabe, querido, quando estamos falando, propriamente dito, de jovens, e esse é um culto específico para jovens, né? Nós trazemos muito a memória sobre identidade. Os jovens são a todo momento bombardeados sobre complexos de identidade. Quem eu sou, para onde eu vou, como estou indo. Sabe, o mundo tenta moldar situações, padrões, modas, palavras, doutrinas. Tudo que você imagina para que o jovem, muitas vezes, ele não consegue se achar em determinado momento. E esse texto diz algo muito interessante, diz: vós, porém, sois raça eleita. Sabe, querido, para você mesmo, uma pergunta retórica: quem você é? Quem você é de verdade? Você tem consciência disso? Você tem firmeza disso? Sua identidade está baseada no que os outros dizem ou o que Deus diz de você?
Sabe, o mundo em todo instante tenta te moldar. O mundo em todo instante tenta dizer o que é certo, o que é errado. Entramos muitas vezes em ambientes que precisamos ser aceitos. E jovem passa muito por esse momento, na pré-adolescente, jovem, ou até digo mesmo adultos, queridos. Em determinados ambientes, são moldados a ser aceito naquele determinado ambiente. Para ser aceito, mudam seus valores, deixam se levar por qualquer distração. Mas a palavra de Deus diz que você é raça eleita. Coloca o primeiro ponto na tela, por favor, Mateus. Aleluia. Você é escolhido por Deus. Aleluia. Diga assim, eu sou escolhido por Deus. Isso, querido. Você é raça eleita, escolhido por Deus. Deus te escolheu lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz que Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Você, querido, foi escolhido por Ele. Isso significa, querido, que sua vida ela tem propósito. Você precisa ter a consciência para onde você está indo. Estamos aqui debaixo de um ambiente onde palavras são lançadas a todo instante, a todo momento. Você é bombardeado, querido, com palavras da parte de Deus, com instruções específicas. Mas, assim, essas palavras que são sementes propriamente ditas, liberadas para a sua vida, a garantia que ela vai dar fruto ou não é a terra a qual ela está sendo lançada. Diga assim, eu sou uma boa terra. Isso. Quando a semente, querido, ela cai numa boa terra, não tem como ela não dar bom fruto. Não tem como ela não germinar. Mas para isso, precisamos nos expormos das suas verdades, como vocês estão fazendo aqui, né? Entendendo o propósito, entendendo o chamado, amadurecendo aquilo que Deus chamou para ser. Não é simplesmente uma série, não é simplesmente um estudo, um filme, amigos, uma associação mal desejada que vai dizer quem você é. Deus te escolheu do jeitinho que você está aí. Você vai crescer nisso. Não precisa se moldar aos padrões, né? Quando eu digo aos padrões desse mundo, querido, é aos padrões de coisas lá fora mesmo. Para você ser aceito em determinada situação, eu preciso me moldar daquela forma. Não, querido. A Bíblia toda, ela foi escrita, mas se você perceber, são princípios que precisam ser, queridos, evidenciados na nossa própria vida. São princípios que precisam ser cumpridos. Amar ao próximo. Quando falamos aqui esse termo sempre andar em espírito, você jovem que está aqui na igreja vai entender muito esse termo falado aqui na igreja. Falamos, ande no espírito, mas estamos falando para você andar no fruto do espírito, em amor, em paz, bondade. Exercendo essas características, porque, querido, não estamos falando simplesmente de religiosidade. Quando falamos aqui que você é geração eleita, nós iremos passar à frente, sacerdócio real, nós não estamos bombardeando simplesmente você com religiosidade, mas não, é o próprio caráter de Deus sendo estabelecido na sua vida. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você conhece a sua palavra, mais você se parece com Ele. E são nas suas atitudes no dia a dia. Na igreja nós estamos aqui num ambiente fácil, num ambiente favorável, que as coisas acontecem. É fácil ser gentil na igreja, é fácil abraçar, dizer que você ama em Cristo Jesus as pessoas, apertar a mão, dar risada, aqui é muito fácil, querido. Mas o papel principal é lá fora. Lá fora, a sua vida será o testemunho vivo para pessoas. É sempre dito aqui, talvez muitas vezes não terão uma acessibilidade à Bíblia, à palavra de Deus propriamente dita, falada, mas eles lerão você, suas atitudes. Lerão sua vida. Como, querido, que eu irei falar simplesmente, eu irei ensinar vocês sobre prosperidade, eu irei ensinar vocês sobre qualquer outro assunto, se a minha vida anda quebrada? Como que eu irei, querido, falar para vocês sobre santidade, se eu tenho uma vida em pecado? Talvez eu possa até pregar vocês sobre cura, sobre saúde, passando às vezes por uma enfermidade, por uma doença. Mas isso é posicionamento de fé, são coisas diferentes.
Mas, querido, jamais eu posso pregar aqui santidade se você tem uma vida totalmente errada. Entende, querido, como a vida é feita por cumprimento de princípios? Quando a Bíblia diz que você é geração eleita, você precisa ter a consciência disso, que Deus te escolheu. Você não foi escolhido simplesmente por obra do acaso, por uma explosão. Não, querido. Você foi escolhido pelo próprio Deus. Aleluia, querido. Propósito com Deus é compromisso intencional de buscar uma relação mais profunda e dedicada com Ele. Isso envolve práticas como oração, estudo bíblico, jejum, ações que refletem a fé, visando fortalecer a conexão espiritual e viver de acordo com a vontade divina. É interessante como falamos sempre aqui sobre propósito. Vocês têm noção realmente do que é propósito? E propósito é isso mesmo, relacionamento. O propósito, propriamente dito, ele não pode ser uma palavra vazia que você, eu tenho um propósito. Sim, querido, você tem propósito, mas realmente essa firmeza está dentro de você? Você sabe para onde está indo? Você sabe que essa boa jornada, você sabe o caminho a qual você está seguindo? Nós falamos sempre se manter no caminho, a criança mantém um caminho, o jovem se mantenha no caminho. E qual que é o caminho? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo aponta para Ele. A Bíblia, por inteiro, aponta para Jesus. Se você conseguir conectar, querido, essa essência de estar sempre no caminho, apontando para Ele, ficará mais fácil a jornada, querido. Isento de problemas nós não estaremos. A Bíblia já nos orienta quanto a isso, que teremos aflições. Mas ela diz, mas tenham bom ânimo. E ter bom ânimo, querido, é renovar a esperança a cada dia. Bom ânimo é seguir os princípios, seguir os ensinamentos daquilo que Deus tem para cada um de nós. Se envolvendo, orando, intercedendo por situações. Convidando o Espírito Santo para estar conosco no nosso dia a dia mesmo. Isso, querido, começa desde cedo. Sabe, ainda eu creio que talvez eu não tive essa experiência, essa oportunidade, propriamente dito, de estar envolvido com as coisas de Deus quando eu tinha a idade de vocês, propriamente dito. O acesso era um pouco mais complicado. Mas hoje, olhando para os dias atuais, querido, ainda que as informações sejam muitas, nós temos mais igrejas, nós temos ferramentas que nos ajudam a estar no propósito. Mas qual caminho seguir? Qual voz devemos ouvir? Muitas são as distrações, muitas são as vozes. E será que estamos realmente entendendo qual que é a voz de Deus para esse tempo? Será que estamos sensíveis, apercebidos a ponto de entender o que é Deus falando, o que é Deus não falando? Aleluia. Você é sacerdócio real. Diga assim, eu sou sacerdócio real. Sabe, querido, é interessante quando falamos de sacerdócio real, remete muito à religiosidade. Mas, querido, você é sacerdócio real de fato. No Antigo Testamento você vai ver que a presença de Deus, querido, era para alguns. Era para reis, sacerdotes, profetas. Hoje o Espírito Santo habita em cada um de nós. Tamanho foi o sacrifício de Jesus Cristo para que esse acesso ele fosse liberado. E a maior investimento de Satanás é fazer com que nós não tenhamos conhecimento sobre isso. O maior investimento dele vai ser isso. O maior investimento dele é fazer com que nós não possamos entender os benefícios da salvação, os benefícios do sangue de Jesus sobre nossas vidas. Ele vai te distrair de certas formas. Você aceitou Jesus, está tudo certo, você vai para o céu. E parou por aí. Querido, tem muito mais. Nós não fomos criados simplesmente para ter uma vida miserável nessa terra até que Jesus volte. Muito pelo contrário, a vontade dele é que você viva bem, que você prospere, segundo a vontade dele, é claro. Mas, querido, quando você anda em obediência, quando você anda em princípios, as bênçãos deles te seguem. Uma vida confortável é consequência de uma vida de obediência. Não tem outra fórmula.
Não tem outra fórmula. Ainda que muitos tentem te falar que teoria da prosperidade, teologia da prosperidade, teologia disso, daquilo. Não, querido. Precisamos estar bem resolvidos quando passamos a obedecer princípios, passamos a andar segundo a sua vontade. As bênçãos dele nos acompanham. Sozo é salvação para todas as áreas da nossa vida. Você vai para o céu, está tudo certo quanto a isso. Mas, querido, o salmista diz que ele tem prazer na prosperidade do teu servo. Quando eu e você, querido, fazemos algo que nós prosperamos, Deus tem prazer. Deus, ele se alegra quando você está prosperando, quando você está avançando. Você fez uma confissão agora há pouco, que você tenha mais do que o suficiente para dar no reino de Deus e promover o evangelho. Sabe, acordos favoráveis, terras e heranças, só quantas coisas, querido, está disponível para que vocês possam ter acesso. E falando nos jovens, né, uma vida profissional à frente, adiante, muitas serão as escolhas. Se preparem, peguem junto, falem com o Espírito Santo, ele está disponível quanto a você. Né? Temos aí jovens que estão prestes a fazer vestibular, né, prestarem concurso público. Sabe, querido, o maior interessado em que você seja assertivo em sua escolha é Deus. Deus, ele quer que você faça a melhor escolha, mas ele quer também que você se prepare. Deus é Deus, querido, para fazer infinitamente mais da forma como ele queira. Mas quando você se prepara, querido, quando Deus percebe a sua vontade em fazer aquilo, em se preparar para uma vida profissional digna, seguindo a sua vontade, os princípios, querido, não tem como não dar certo. Lembre-se que você irá concorrer a uma prova onde muitos estão se preparando há anos, muitas vezes. Né? E é injusto da nossa parte, às vezes, se inscrever para algo e nem mesmo pegar um caderno para estudar. Mas você se tranca no seu quarto, às vezes, em oração, pedindo a Deus que Ele te ajude. Sabe, querido, Deus é justo também. Então, vamos fazer a nossa parte. Né? Recentemente, Stephanie e eu fizemos um concurso público e, para que o sucesso viesse, querido, houve preparação, houve oração, houve intercessão. Glória a Deus por isso, mas houve uma preparação da nossa parte também. E quando nós unimos essas duas coisas, fé e ação, não tem como as coisas darem errado. As coisas acontecem, querido. Honrando liderança local, honrando a nossa liderança espiritual. Querido, coisas acontecem. A atmosfera é gerada. Quando você gera uma atmosfera de fé, querido, as coisas acontecem. Da mesma forma que você gera uma atmosfera contrária àquilo que você está crendo, as coisas não acontecem. Então, você jovem que está prestes a fazer um vestibular, está em dúvida quanto a qual carreira seguir, não olhe simplesmente para os benefícios financeiros quanto a isso. Perceba realmente sua vocação, busque o Senhor, fale com Ele. Fale com Ele mesmo, estreite esse laço de intimidade, que eu tenho certeza que você vai ter sucesso para a sua vida. Né? Esse é um momento muito, muito importante na vida de cada jovem mesmo, que está prestes a tomar essa decisão, né? Carreiras. E quando um jovem resolve estar num ambiente como esse, recebendo da palavra, guardando a palavra no bom depósito, em momento oportuno, essa palavra dará fruto e você irá fazer a escolha certa. Glória a Deus por isso. Aleluia. Você pertence a uma nação santa. Diga assim, eu pertenço a uma nação santa. Isso. Santo, querido, que significa separado. Quando falamos nação santa, querido, você foi separado por Deus. Você foi separado por Deus, querido. Nós não estamos falando simplesmente de santidade no que diz respeito à religiosidade. Não, é uma pessoa separada. Você foi criado, querido, para andar em santidade com o Senhor. E duro é, querido, ser uma pessoa separada, ser uma pessoa santa, conforme a palavra está nos orientando, e tomar decisões erradas ao longo da nossa vida. Um exemplo claro quanto a isso, querido, foi Sansão. Sansão, um homem que foi separado por Deus. Nazireu, separado por Deus. Com propósito, um homem com propósito para dar certo. Com uma promessa. Mas que ao longo de toda a sua jornada, querido, tomou muitas vezes escolhas erradas. E ele teve um preço. Ele pagou um preço muito caro por tamanha escolhas erradas. Simplesmente seguindo suas próprias vontades, por prazeres, e não ouvindo. Sabe, querido, nós muitas vezes estamos sim sendo bombardeados com informações. Até entendemos o propósito, entendemos para que Deus nos chamou, estamos envolvidos.
Mas no decorrer da nossa jornada, no decorrer da caminhada, por uma falta de conexão, acabamos tomando a escolha errada em algum momento. Então, ore ao Senhor por discernimento, por sensibilidade a entender, por suas direções, por suas decisões. Consiga entender o agir de Deus nos mínimos detalhes na tua vida. Porque, querido, ainda que nós possamos conhecer Sansão como um homem que teve muita força, o legado de Sansão não é um legado a ser seguido. Ainda que Deus foi com ele, querido, nos últimos momentos. Mas uma pessoa que nasceu com um propósito, com um futuro glorioso, de libertar o Israel das mãos dos filisteus, sabe, como um homem com um propósito divino, morreu cedo. Não cumpriu o propósito. Sabe, a vontade de Deus é que você viva até seus últimos dias, querido. Mas no propósito. Que em certos momentos, talvez você saia da rota, você saia do destino, sabe? Se recomponha rápido. Foi falado isso aqui algumas vezes. Sabe, querido, estamos vivendo um tempo onde temos que nos recompor rapidamente. Não deixe males criar raízes em nossas vidas. Uma decisão errada, se recomponha rápido. Aleluia. Diga assim: eu sou propriedade exclusiva de Deus. Isso. Você é propriedade exclusiva de Deus, querido. Isso fala de pertencimento. Você tem dono. Você tem um dono que te ama e cuida de você. Sua identidade não está nas suas falhas ou nas suas conquistas, mas em Cristo. Isso, querido. Sua identidade está em Cristo. Quando você tem esse entendimento que a sua identidade está naquele que é o autor e consumador da nossa fé, querido, você está num ambiente propício onde as coisas acontecem. Aleluia. Estamos aqui hoje com famílias propriamente ditas, ouvindo a palavra de Deus. E duro é, querido, em ver muitas vezes famílias sendo destruídas por uma falta de entendimento, por uma falta de discernimento. Satanás muitas vezes não está para brincadeira no que diz respeito a separar a família, algo que nasceu no próprio coração de Deus. Família, sim, querido, é projeto de Deus. E a investimenta dele vai ser pesada para que esse projeto de Deus não dê certo. Mas quando eu vejo famílias muitas vezes assim reunidas, ouvindo a palavra de Deus, eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de implementação de doutrina. Não, querido, a doutrina que estamos falando é a doutrina de Cristo. Isso não é doutrina de homens. Quando vemos famílias expostas em conduzir toda a sua família para o caminho eterno da salvação, para que quando vemos jovens ousados, entendendo, aprendendo da palavra de Deus, colocando em prática, seja na sua casa, seja no seu colégio, na sua escola, na sua faculdade. Isso não tem preço, querido. Isso não tem preço. Quando vemos famílias unidas, influenciando muitas vezes outras famílias, de maneira indireta ou direta, pelo seu proceder, pelo seu tratar com as coisas de Deus. Não tem como, querido, as coisas darem errado. Não tem como. Deus é um Deus, querido, que pode fazer infinitamente mais. Além do que você pede, além do que você imagina. Família, sim, querido, continua sendo um projeto de Deus. Nós não perderemos nossos jovens, não perderemos nossos filhos. Não, querido. Ah, mas aconteceu com fulano, ciclano, querido, mas vai acontecer com você. Amém. Não vai. Tenha convicção disso. Tenha convicção disso, não vai acontecer com você. Coloque em prática aquilo que você tem ouvido, querido, que não tem como acontecer com você. Muito pelo contrário, você vai influenciar pessoas a saírem do buraco, a saírem muitas vezes de uma situação complicada. Você irá ser influência para outras famílias. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus.
Eu te louvo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem aqui já ouviu falar na Mona Lisa? Eu lembrei agora disso. Mona Lisa, aquele quadro tão famoso. Quem que sabe o autor da Mona Lisa? Quem que sabe aqui, quem conhece? Quem que é? Isso. Leonardo da Vinci. Esses dias passamos, né? Passei junto com minha família e tinha uma réplica de um quadro da Mona Lisa, aquela mulher com um olhar tão intrigante, né? Aquele nada mais, nada menos é do que um dos quadros mais valiosos do mundo, né? Valor incalculável muitas vezes. E ele está localizado lá no Museu do Louvre, na França, junto com outras obras. Mas por que a Mona Lisa ela tem esse tamanho valor incalculável, né? Ainda que aquela seja uma bela mulher, mas vale isso tudo mesmo? Já pararam para pensar quanto a isso? Uma mulher até com um certo olhar de estranheza. Será que ela vale esse preço todo? Mas, por um detalhe, ela tem esse valor incalculável. Ela foi criada ou pintada, nada mais nada menos, pelo próprio Leonardo da Vinci. Autor, pintor, escultor, filósofo. Aquela obra, ela só tem aquele tamanho valor por causa da assinatura do seu autor. Agora, pensa bem comigo nessa história, querido. Certo momento, um ladrão invade o Museu do Louvre. E aquele ladrão, ele vasculha todas as obras e ele rouba a Mona Lisa. Ele leva embora. E ele pega aquele quadro tão valioso e coloca em um quarto escuro. E aquele quadro, de tamanho valor incalculável, agora está num quarto escuro, recebendo poeira, recebendo umidade, largado como se não tivesse nenhum valor. Até que em determinado momento, passa-se alguns anos, querido, eles conseguem resgatar aquela obra novamente. Só que aquela obra agora vai para leilão. E eles começam a leiloar aquela obra. E de repente os valores começam lá embaixo, vão subindo. Até que em determinado momento, quem entra naquele leilão? O próprio Leonardo da Vinci. E Leonardo da Vinci, ele dá o lance mais alto e recompra a sua própria obra. Sabe, querido, nesse contexto, eu parafraseei usando a Mona Lisa, usando Leonardo da Vinci, sabia que outrora estávamos nessa situação. Outrora, querido, Satanás, ele até tinha posse sobre nós, nos colocando em um lugar onde havia somente tristeza, frieza, todos os males que você possa imaginar, nos tratando muitas vezes como se nós não tivéssemos nenhum valor. Até que, de determinado momento, querido, nós estamos expostos. E Jesus, Ele dá o lance mais alto. E Ele nos recompra novamente. Com o seu próprio sangue, com o seu próprio sacrifício. Sabe, querido, você é uma obra-prima. Com a assinatura do seu Pai. O maior pintor desse mundo. Então valorize, querido. Você não é qualquer pessoa. Você não nasceu simplesmente para viver uma vida de qualquer jeito. Você nasceu com propósito, você nasceu com um futuro glorioso. Quando lemos, querido, você é nação santa, você é geração eleita, propriedade exclusiva de Deus. Tenha isso como convicção dentro de você. Tenha isso como convicção. E simplesmente quando a adversidade bater, lembre-se disso. Quando pessoas tentarem, muitas vezes, moldar você a se adequar em determinado ambiente, lembre-se disso. Vocês são a menina exclusiva dos olhos de Deus. Deus, Ele tem um olhar específico para cada um de nós. Então não se deixe levar. Não se moldem por qualquer situação.
Não mudem o seu jeito, não mudem o seu parecer, simplesmente para serem aceitos em determinado ambiente. Deus vai te usar, vai te abençoar da maneira que você é. Do jeitinho que você é. Afinal, a vida do justo é como uma luz da aurora. Vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Você está aqui, querido, brilhando mais e mais. Amém. Cada dia você é acrescentado, você vai brilhar, você vai brilhar, você vai brilhar. Até chegar à plenitude. Então, querido, não se deixe levar por qualquer situação. Tenha consciência de que você nasceu para dar certo. Pode ficar de pé, por gentileza, comigo? Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Eu vou pedir para a Júlia, por gentileza, vai só um fundinho no teclado aqui. Vou deixar com o Mateus aí que...